Quando se tem numa central sindical diferentes opiniões, já é altamente positivo. Eu não conheço nenhum lugar do mundo onde algumas centenas de pessoas se reúnem e todos pensam de forma igual. Não se pensam de forma diferente, eu não vejo problema nenhum se organizarem porque pensam diferente, se organizarem em pensamentos diferentes e, ao mesmo tempo, expressar essa opinião pública de forma diferente, né? A CUT é democrática por quê? Porque ela permite isso. Ninguém pode ser vetado de entrar na CUT ou ser expulso da CUT porque pensa de forma diferente da maioria das pessoas que compõem a central sindical. Essa é um debate muito antigo no interior da esquerda, não é um debate realizado recentemente. Lá atrás, na criação das centrais sindicais, já existia centrais sindicais com correntes de pensamento internamente, e isso nunca atrapalhou a organização sindical, nunca deixou a organização sindical cair porque tinha pessoas que pensavam de forma diferente. Portanto, eu acho altamente positivo. Recentemente, nós tivemos também o surgimento de centrais sindicais lá pelos anos 50, de grandes centrais sindicais também. Eu tenho hoje muitas centrais sindicais europeias que têm correntes de pensamento internamente. Alguns mais à esquerda, outros mais à direita, alguns social-democrata, outros mais comunista. E isso nunca atrapalhou um debate de ideias. O que é importante é que haja democracia, né? A democracia é fundamental. Se alguém se acha excluído porque não tem espaço para debater, aí é porque não há democracia. Se a democracia, para que a democracia possa prevalecer, é fundamental que haja espaço de organização e de debate. Então, essa questão é fundamental. Se as pessoas acham que para que haja espaço de debate no interior de uma central sindical é necessário criar correntes de pensamento, de pessoas que têm afinidade de ideia, qual é o problema de você ter correntes de pensamento que pensam de forma diferente? Eu penso assim, eu acho que a CUT pensa dessa maneira, ela se organiza dessa maneira, sob o ponto de vista de ter pensamento único, de você ter uma organização onde só tem um único pensamento, onde prevalece o comitê central, ou prevalece a executiva central, sem nenhum questionamento. Eu acho que isso não é democracia, isso é imposição de direção e imposição de uma única concepção. Nós temos uma agenda que é uma agenda que está de acordo com o momento que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, né? Não é o único tema. Aqui nós temos um governo para ser combatido. O governo Bolsonaro talvez seja o pior governo da nossa história. Talvez não, com certeza, é um dos piores governos da nossa história. Uma pessoa arrogante, uma pessoa que não tem nada a ver com a história do Brasil, com a população brasileira. Eu acho que a população brasileira não sabe o que esse cidadão iria fazer se chegasse à presidência da República. Tenho certeza absoluta que ele já está sendo rejeitado pela maioria do povo brasileiro. Essa é uma agenda, que é combater esse governo no seu aspecto mais terrível, que é o preconceito que ele tem, a arrogância, o autoritarismo que ele tem. A segunda questão são as reformas dele, né? As reformas que ele vem fazendo tudo que nós conquistamos nos últimos anos, eu diria até nos últimos 20, 30 anos, ele está derrubando. O Congresso Nacional obedece o presidente Bolsonaro, está derrubando tudo, todas as conquistas que nós tivemos. Não é possível que nós vamos ficar durante 4 anos sendo submetidos a uma agenda inaceitável. A outra questão é democracia, né? O Brasil hoje é um país menos democrático do que o que era alguns anos atrás, que é um problema no mundo hoje, é um problema mundial. Tem vários presidentes da República que foram eleitos e que não têm uma prática democrática e que acabam, de uma certa maneira, influenciando outros presidentes, né, que são mais frágeis e acabam sendo submetidos à imposição econômica, imposição política, etc. Uma outra agenda extremamente importante também é a reforma tributária. A reforma tributária é um assunto extremamente importante, por quê? Porque é através da reforma tributária que você debate o papel do Estado e ao mesmo tempo se debate qual que é a melhor forma de distribuir renda. Então, você não distribui renda achando que os patrões de forma magnânima vão aumentar salário, vão aumentar substancialmente o salário mínimo. Se não tiver distribuição de renda, de imposto, se não tiver distribuição de renda para que as pessoas possam viver mais, para que existe Estado?
né? Acho que distribuição de renda ela é fundamental, porque se você não tem distribuição de renda, você não tem a população ganhando mais. Se não tem população ganhando mais, você não tem a população empregada, a população com uma situação de vida melhor. Se não tem a população ganhando mais, o Estado não arrecada mais, portanto não tem dinheiro para a educação, para a saúde. E eu acho que isso é fundamental. E a quinta questão que eu enumeraria é a quarta revolução industrial. Sem a quarta revolução industrial, nós não vamos inserir o Brasil na grande competitividade internacional, que parece que não caiu a ficha ainda para a maioria da população mundial, para a maioria do movimento sindical internacional, né? A quarta revolução industrial retira emprego. Bom, se não dá para evitar a quarta revolução industrial, e não dá mesmo, porque as mudanças tecnológicas ocorrem de forma extremamente rápida, como é que nós do movimento sindical podemos enfrentar? Qual é o papel que o movimento sindical passa a ter num futuro tão próximo que já está na nossa circunstância? A CUT tem que ser aberta a todos aqueles que não têm carteira de trabalho assinada, aqueles que têm um emprego ou aquele que produz coisas pequenas, produz bolo para vender na feira, é um feirante, ou produz alguma outra coisa para poder sobreviver acima de tudo, né? Então é fundamental que ele seja assim, e é fundamental que essa pessoa venha para dentro da central sindical. Porque tem lutas que não são lutas somente dos trabalhadores da economia formal, são lutas gerais que acontecem no país. Por exemplo, você fazer uma grande campanha nacional pelo salário mínimo, quem tem que fazer essa campanha? É só o trabalhador da economia formal? Não, são todos aqueles que vivem circundando o salário mínimo, são todos aqueles que não têm o salário mínimo como salário, mas numa grande campanha salarial, você conquistar um salário mínimo melhor, ele acaba atingindo também esse cidadão que vive da economia formal. Direito a um país justo, por exemplo, um país com profunda distribuição de renda, um país onde não haja tanta concentração de renda, um país onde questões relativas à população mais pobre seja plenamente contemplada, um país onde educação e saúde, que são questões fundamentais para a população, para a sociedade brasileira, seja contemplado também, um país onde tem um Estado que olhe a população com carinho e especialmente a população mais pobre, um país onde a democracia seja plenamente debatida, um país onde não haja perseguição pelo que você diz, uma perseguição porque você debate determinados assuntos em sala de aula, como até isso vem ocorrendo no Brasil. Nunca se perseguiu um professor porque ele emitiu uma opinião em sala de aula. Um país onde tenha todos esses aspectos é um país democrático, é um país, ele não pode ser um país que esteja contemplando todos os direitos nossos, mas ele é um país que está rumando à democracia, rumando a um país justo. Se ele tiver isso, está com a CUT. Se não tiver isso, a CUT é contra. Democracia já, garantia de direitos já e, acima de tudo, sobrevivência dos sindicatos já.